Olá, amigos, saudações mãozáceas. Eu me chamo Sandro e sou um dos responsáveis pelo Ateliê Bioartefato. Hoje, com esse vídeo, nós vamos dar início a uma nova sessão de conteúdo que tem como objetivo dar continuidade à nossa missão de fomentar e divulgar os benefícios socioambientais e socioeconômicos do bambu, bem como criar um espaço dedicado a apresentar as oportunidades que a cadeia produtiva do bambu representa para inúmeros segmentos, mas com foco específico para o artesanato em bambu, atividade que nós desenvolvemos já há mais de uma década e que, a partir de uma observação criteriosa de mais de 2 décadas de atividades ligadas ao desenvolvimento sustentável, nos provou que o Brasil é, sem dúvida alguma, um dos celeiros de maiores oportunidades para se desenvolver atividades ligadas à cadeia produtiva do bambu. Por que nós afirmamos isso? Porque, só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, em específico, na Mata Atlântica, por exemplo, se vamos citar aqui um exemplo, nós temos atualmente catalogados mais de 300 espécies de bambus nativos na Mata Atlântica. Então isso confere ao Brasil um potencial gigantesco, porque o bambu, pasmem, muitas pessoas não conhecem esses atributos do bambu. O bambu tem uma das cadeias produtivas mais extensas do reino vegetal. Você pode aplicar o bambu na confecção e manufatura de inúmeros produtos. Entretanto, no Brasil, o bambu ainda é considerado por muitos, e olha que isso é realmente uma realidade constatada. Nós que já tivemos a oportunidade de viajar para alguns lugares aqui no Brasil, podemos constatar isso, de que a maioria das pessoas consideram o bambu ou madeira de pobre ou uma praga. Eu já ouvi esse tipo de comentário por parte de inúmeras pessoas que vivem em áreas rurais e, por conta das características de desenvolvimento do bambu, atribuem ao bambu essa pecha de praga. Bom, diante dessa realidade, né, e que representa uma contradição, né, porque um país onde o desemprego, né, atinge um número absurdo de mais de 14 milhões de pessoas, onde nós temos aí 30 milhões de pessoas passando necessidade, privação de alimentação, passando fome, né? Nós temos uma matéria-prima que serve desde a alimentação à construção civil, né? Passando aí por inúmeras cadeias produtivas, e que no Brasil nós temos... o Brasil é campeão de número de espécies de bambu no mundo. É onde tem mais bambu nativo no mundo, é no Brasil. Pasmem. Né? E apesar dessa diversidade morfológica imensa, né? Dessa diversidade de espécies, o Brasil é um dos países que menos utiliza o bambu para a produção de benefícios socioambientais e socioeconômicos. Então é uma contradição, né, que nós não encontramos paralelo em nenhum outro lugar no mundo. Então você pega como exemplo, por exemplo, a China, né? A China possui uma diversidade de bambu relativa, mas não chega, por exemplo, aos pés da nossa quantidade de espécies de bambu. Mas lá na China, né, existe uma tradição milenar da utilização do bambu para inúmeras atividades. Então, por exemplo, o broto do bambu ele é utilizado para alimentação na China há milhares de anos. O bambu é utilizado
para a fabricação de papel, celulose, há milhares de anos na China. Bom, isso para citar algumas atividades, duas atividades, que a China domina a tecnologia. Então, isso se aplica a muitos outros países da Ásia, como Indonésia, Malásia, Filipinas, Índia. Esses são alguns dos países asiáticos que há milhares de anos transformam um bambu em matéria-prima e em objetos que possuem um valor econômico e que hoje representam um forte impacto na balança comercial desses países. Aqui no Brasil, ainda temos um mercado praticamente, que podemos afirmar, virgem. Então, quando, por exemplo, eu conheço, e vocês devem conhecer também, muitas pessoas que se dedicam à marcenaria, onde a matéria-prima por excelência na marcenaria é a madeira. E o Brasil possui também uma vasta biodiversidade. Nós somos considerados aí um país que possui a condição rara de mega biodiversidade. Num metro quadrado, por exemplo, de Mata Atlântica, você consegue catalogar mais de 20 espécies. Então, tipo assim, é realmente uma condição sem precedentes no planeta. Então, nós temos aqui condições de se desenvolver muita coisa a partir da madeira. E assim foi feito desde o descobrimento do Brasil, onde a madeira vem sendo explorada de forma insustentável, botando em risco, aí, por exemplo, biomas como a Mata Atlântica, que hoje só possui menos de 7% de sua cobertura vegetal. Nós exterminamos com a Mata Atlântica e já agora que acabamos com a Mata Atlântica, estamos partindo para a Amazônia. Essa sede por madeira, ou essa fome por madeira, ela traz resultados nocivos, não só para o bioma que está sendo destruído, mas também para a produção hídrica, para a questão climática. Isso tudo vai acabar voltando para a sociedade como forma de cobrança ambiental. Porque nós ainda temos essa visão, já que nós temos muita madeira, vamos descer o sarrafo, vamos cortar esse negócio todo, entendeu? Vamos fazer criado mudo, vamos fazer revestimento, vamos usar essa madeira toda. Bom, essa atitude em relação às florestas e à madeira, a conta está chegando agora. A conta está chegando agora, com extremos ambientais que vêm ano após ano se agravando e causando prejuízos enormes do ponto de vista econômico, e das vidas que são perdidas com as inundações, com os deslizamentos de terra, tudo isso decorrente das fortes chuvas que decorrem do aquecimento global e da produção de extremos climáticos decorrente das mudanças climáticas, resultado do desmatamento, do desflorestamento das florestas tropicais nativas. Bom, e aí é onde entra o bambu nessa história toda, Bom, o bambu, ele possui uma das maiores taxas de crescimento do reino vegetal. Só para vocês terem uma ideia, para uma árvore estar madura, com suas fibras todas firmes, prontas para ser utilizada para a manufatura de alguma coisa, em média, dependendo das espécies, nós podemos citar aqui, de 7 a 14 anos para você ter uma árvore madura, dependendo da espécie, é claro. Nós estamos aqui tirando uma média. Para se cortar uma árvore e utilizar a madeira dela. Bom, de 7 a 14 anos, nós estamos falando aí de um tempo de maturação que envolve todo o ciclo econômico da madeira.
E isso é sem dúvida alguma. Imagine você montar um negócio, vou montar um negócio para trabalhar com madeira, porque eu quero partir desde do plantio da madeira, né? E executar a sua colheita, o seu tratamento e até a sua manufatura e produzir o produto que eu quero comercializar, né? E eu levo de 7 a 14 anos. Então é sem dúvida alguma um dos elementos que fazem com que a maioria dos madeireiros não plantem as suas árvores para poder construir uma madeireira e a partir daí produzir um produto. Então, a pessoa que explora a madeira é o madeireiro. Ele vai lá, não planta árvore, ele vai lá, entra dentro da floresta, corta a árvore, transforma ela em matéria-prima e vende para o marceneiro, para o carpinteiro. Então, essa cadeia produtiva, ela é, desde sua gênese, insustentável. Então, se tirarmos como exemplo a produção realizada com bambu, já que o bambu tem uma das maiores taxas de crescimento do reino vegetal, nós pensamos que o bambu pode representar, sem dúvida alguma, um decréscimo na situação do desmatamento. Por quê? O bambu é um dos vegetais que cresce e atinge o seu crescimento, a sua maturação, num estágio de tempo muito curto. Então, por exemplo, um bambu em menos de 30 dias alcança todo o seu comprimento, e que não é pouco, né? Nós estamos falando aí de 26 a 30 metros de comprimento, dependendo da espécie. Essa espécie que nós usamos, por exemplo, em particular, que é o Dendrocalum asper, esse bambu atinge até 30 metros de comprimento, desde a sua base até o ápice, em menos de 30 dias. Uma taxa de crescimento realmente fabulosa. E ele lignifica, quer dizer, ele firma as suas fibras num período de tempo também muito curto, se compararmos, por exemplo, com a maturação das fibras de uma árvore, que leva de 7 a 14 anos. O bambu já, a partir do seu terceiro ano, você já consegue uma matéria-prima adequada para ser utilizada em inúmeras coisas. Bom, esse é, sem dúvida alguma, um dos maiores benefícios na troca do bambu pela madeira na hora de se produzir alguma coisa. Então, cientes desta condição em particular que o bambu aí oferece para o empreendedor que tem, por exemplo, vocação para as artes manuais, para a oficina, nós resolvemos implementar uma atividade de fomento desta cadeia produtiva, de incentivo, de divulgação, até por conta do objetivo maior de se trabalhar uma atividade sustentável que fosse capaz de oferecer para comunidades que vivem em áreas rurais, por exemplo, uma opção, uma alternativa de se desenvolver uma atividade socioeconômica que fosse sustentável, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, do ponto de vista da geração de renda. E é o que nós estamos fazendo aí há uma década. Só que agora, com o advento, das mídias sociais, porque nós tínhamos iniciado essa atividade profissional voltada para a cadeia produtiva do bambu, nós iniciamos essa história lá em 2011. E nessa época já existia, se não me engano, já existia o Facebook, mas ainda era uma rede social que estava... Esse próprio conceito de rede social ainda estava engatinhando, né? Então, não representava, de fato, ainda um veículo que nós enxergávamos como oportunidade de divulgação. Mas, nos últimos 10 anos, isso mudou bastante,
E, sem dúvida alguma, hoje nós temos aí as redes sociais como uma grande ferramenta de divulgação dessa nossa missão de fomentar os benefícios da cadeia produtiva do bambu. Portanto, pessoal, fiquem aí realmente ligadinhos em nossa página, e porque nós vamos agora, com essa sessão de vídeos, que nós estamos começando com esse vídeo aqui agora, nós vamos nos dedicar a todo dia, 9 horas da manhã, nós vamos postar aqui no Facebook e no Instagram os vídeos ao vivo, onde nós podemos conversar com vocês sobre alguns temas ligados a esse segmento, né, da cadeia produtiva do bambu, que nós estamos aí envolvidos já há tanto tempo, onde nós vamos estar dando dicas, por exemplo, de como pensar na elaboração, no desenvolvimento de um produto a partir do bambu para se gerar um negócio próprio. Ou como você pode desenvolver uma estratégia de comercialização para o teu artesanato em bambu. Então nós vamos estar conversando sobre isso ao vivo, todos os dias, aqui na nossa página no Facebook e também no nosso Insta. Alguns dias nós vamos fazer material gravado, outros nós vamos fazer ao vivo. Nós estamos ainda aí decidindo a melhor estratégia de comunicação, mas, via de regra, vamos seguir aí. Todo dia, 9 horas, nós vamos estar postando algum vídeo em relação a esse tema. E contamos aí com a participação de vocês, curtindo, comentando, compartilhando, porque esse é o objetivo, fazer uma interação entre o nosso público que se interessa no artesanato em bambu e a nossa atividade de fomento, divulgação dos benefícios do bambu. Beleza, pessoal? Tamo junto e até amanhã. Forte abraço.